Questão 4, propostos. Quando um rolo de fita adesivo é desenrolado, ocorre uma transferência de cargas negativas da fita para o rolo, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, qual que é a consequência disso? A consequência é que a fita vai perder elétrons e vai ficar eletrizada positivamente, e o rolo vai ficar eletrizado negativamente. Se a fita está perdendo um elétron, o rolo está ganhando um elétron, quer dizer que esses dois lados eletrizados, né, fita e rolo, vão estar eletrizados com a mesma intensidade, mas sinais contrários. Lembrando que a carga de um corpo, que é o que determina o quanto ele está eletrizado, é determinado pelo saldo eletrônico, vezes a carga elementar. A carga elementar é uma constante e o saldo eletrônico aqui nessa discussão ele é em módulo mesmo para a fita e para o rolo, né? Se a fita perder um elétron, vai ter um saldo mais 1 e o rolo vai ter um saldo menos 1 porque ele ganhou um elétron. Legal, vai ter um elétron a mais do que próton. Legal. Continuando então. Quando o campo elétrico criado pela distribuição das cargas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, então ele está explicando, ocorre uma descarga elétrica, ou seja, quando a intensidade do campo elétrico gerado entre essas placas é maior que o campo elétrico de ruptura do meio, que a gente chama de constante ou rigidez dielétrica, ocorre uma descarga elétrica. Foi demonstrado recentemente que essa descarga pode ser utilizada como fonte econômica de raios-x. Ok. Na ruptura no ar, a ruptura dielétrica ocorre para campos elétricos a partir de 3 vezes 10 a sexta voltmetro. Então, já deu uma informação para a gente. Qual a informação que deu? Do campo elétrico. Mas olha que legal. Ele deu 3 vezes 10 elevado a sexta, o quê? Volt por metro. Então, a grandeza que ele deu para a gente não é a grandeza que a gente trabalha corriqueiramente dentro de eletrostática. A grandeza não, desculpa, a unidade de medida. Normalmente, a unidade de medida que nós analisamos campo elétrico é qual? Newton por Coulomb. E unidade de medida, galera, se você não sabe para onde você vai numa questão de física matemática, olha unidade de medida. Tanto é que a gente viu aqui no campo elétrico, é Newton por Coulomb, então eu consigo calcular o campo elétrico como? Força elétrica dividido pela intensidade da carga de prova que está sofrendo a ação dessa força elétrica. Ok. Estou mostrando isso para vocês porque se você não saber para onde ir nessa questão, a unidade de medida ia te ajudar. Suponha que ocorra uma descarga elétrica entre a fita e o rolo para uma diferença de potencial de 9 kV. Então, ele deu também potencial elétrico, que é igual a 9 kV. Vocês têm que entender que 9 não é unidade de medida, é ordem de grandeza. Então, é 9 vezes 10 elevado a terceira volts. Beleza. Nessa situação, pode-se afirmar que qual é a distância máxima entre a fita e o rolo. E aí, no fim da história, o cara vai me perguntar qual é a distância. Ok? Nossa, Alexandre, mas ele está me pedindo a distância e me deu potencial elétrico e campo elétrico. Legal. Como é que eu vou achar essa distância? Uma dica estava aqui, ó. Nossa, eu não sei, estou fazendo aqui agora, eu não sei. O campo elétrico foi dado em volt por metro? Então, ele está me dizendo que eu posso obter a intensidade do campo elétrico a partir de qual relação? Potencial elétrico, não é? Dividido pelo quê? Pela distância. Que volt é a unidade de medida de potencial elétrico. E metro é a unidade de medida de distância. Então, como que eu poderia, então, calcular a distância? Como que eu poderia, então, calcular essa distância? É só isolar.
Se eu isolar a distância aqui, está de um lado dividindo, passar para o outro multiplicando, vocês concordam que essa equação pode ser escrita como a distância... Opa, só um segundo, que eu vacilei aqui. A distância é igual o potencial elétrico, a voltagem, que ela sofreu variação, né? Dividido pela intensidade do campo elétrico. Beleza? Tanto é que potencial elétrico é o quê? Volt. Isso dividido por campo elétrico, que é volt por metro, eu multiplicando invertido, eu vou ter aqui metro. Eu chego na distância. E aí, galera, era só resolver. Então, eu tenho que a distância aqui vai ser igual potencial elétrico, que é quanto? 9 vezes 10 elevado, desculpe-me, a terceira. Isso tudo dividido por quanto? 3 vezes 10 elevado à sexta. 9 sendo simplificado por 3 vai dar 3, não é isso? Vai dar um 3 para a gente no numerador. E 10 à terceira dividido por 10 à sexta é igual a 10 elevado a menos 3, ok? E lembrar que 10 a menos... Isso o quê? A distância, que é dada sempre em metro. E que 10 a menos 3 é mili, não é? Então, a distância vai ser o quê? Igual a 3 milímetros, ou milímetros, né? Então, a nossa resposta vai ser a letra D, ok?